A fazendeira pobre junta suas economias para viajar de primeira classe. Mas depois que a humilharam e a colocaram no compartimento de carga, o que ela fez deixou todo o avião de queixo caído. Hilda sempre foi uma camponesa dedicada, com um coração tão vasto quanto os campos que cultivava e mãos calejadas pelo trabalho árduo sob o sol inclemente. Aquele dia ensolarado onde estava no aeroporto era muito especial, pois desde menina alimentava um sonho aparentemente inatingível: voar na primeira classe de um avião para Disney, experimentar o luxo e o conforto que as revistas e televisões mostravam com tanta pompa. Agora, após décadas de economias e sacrifícios, ela finalmente segurava em suas mãos o bilhete que transformaria seu sonho em realidade. A mulher entrou no local com uma malinha simples e um tanto desgastada, que carregava não apenas suas roupas, mas também as esperanças de uma vida inteira. Seus olhos se arregalaram diante da imensidão dos aviões que via através das grandes janelas de vidro. Máquinas magníficas que logo a levariam aos céus. "Você iria adorar, amor", ela murmurou baixinho, falando consigo mesma. Ou talvez com alguém que já não estava mais ali para compartilhar esse momento. Na fila do check-in, a empolgação de Hilda era palpável. Um contraste com os olhares desdenhosos que recebia dos funcionários do aeroporto. "Para onde a senhora está indo?" Perguntaram com uma nota de incredulidade em suas vozes ao ver a mulher tão simples entre os passageiros de uma renomada empresa de avião. "Vou para Disney", ela respondeu, com seus olhos brilhando com a emoção de finalmente realizar seu sonho. A reação foi morna, quase indiferente, mas Hilda não se deixou abalar. Ela estava ali, vestindo suas roupas mais amadas, simples porém limpas, e carregando consigo o cheiro do campo, pronta para embarcar na aventura que tanto esperou. A fazendeira adentrou o avião, ansiosa por voar e ver o céu lá de cima. Ao chegar na cabine de primeira classe, Hilda sentiu os olhares curiosos e os murmúrios abafados dos outros passageiros, mas não se importou. Ela estava tão maravilhada com a beleza e o luxo ao seu redor que mal notava a atenção indesejada. Os assentos espaçosos, a elegância dos detalhes, tudo era novo e fascinante para a mulher que sempre viveu cercada pela simplicidade do campo. "Ai, vai ser tão bom", pensou com um sorriso que refletia sua inocência e alegria genuína. Nesse momento, Hilda representava a realização de um sonho que muitos considerariam pequeno ou insignificante, mas que para ela significava o mundo. Desde que era pequena, a mulher se imaginava um dia visitando a Disney. Crescida em meio à vastidão do campo, mas com as histórias de princesas, heróis e aventuras mágicas que sempre foram seu refúgio. Embora fosse um mundo distante da realidade árdua da vida rural. No entanto, como muitos sonhos de vida, o dela permaneceu guardado. Uma semente esperando o momento certo para brotar. A vida de Hilda tomou seu curso. Ela cresceu, se casou com Geraldo, um homem de bom coração que compartilhava de seus sonhos e ambições. Juntos, eles enfrentaram as adversidades da vida na fazenda de café, com cada dia sendo uma promessa de trabalho árduo, mas também de amor e cumplicidade. Só que o destino, em um de seus caprichos, levou o homem muito cedo, deixando Hilda viúva aos 35 anos, com uma fazenda para cuidar e um vazio que parecia consumir todo o brilho de seus dias. Herdeira da produção de café que construíram juntos, a mulher se encontrava frequentemente sozinha, sem filhos para preencher o silêncio da casa grande. Mas ela e Geraldo haviam economizado cada centavo com um propósito especial em mente: visitar a Disney e realizar o sonho que alimentaram juntos. Agora, no aniversário de morte do marido, a camponesa decidiu cumprir essa promessa como uma homenagem ao amor de sua vida. "Nossa, amor, você tinha que ver esse avião. É enorme", ela pensava olhando pela janela do avião, como se estivesse conversando internamente com Geraldo.
A emoção de decolar, de ver o mundo se afastar enquanto subiam aos céus, era indescritível. Hilda sentia seu coração leve, quase como se seu amado esposo estivesse ao seu lado, compartilhando aquele momento mágico. Porém, a magia do voo foi brevemente ofuscada pela realidade da primeira classe. Os passageiros, envoltos em suas roupas de grife e exalando perfumes caros, logo começaram a manifestar seu descontentamento. "Ela tem cheiro de vaca, de celeiro e porco." Ouvia-se murmurar, vozes impregnadas de desdém, apontando para ela como se ela fosse uma intrusa em seu mundo exclusivo. A mulher tentou se defender com sua voz trêmula, mas firme, buscando manter a dignidade diante da humilhação. "Podem parar de me encher? Achei que vocês fossem mais educados." Mas as zombarias só se intensificaram, criticando sua simplicidade, suas roupas, seu modo de falar. "Você é uma caipira que nem tinha que estar aqui." Diziam com escárnio, como se a palavra fosse um insulto. O golpe final veio de um passageiro, cujo olhar transbordava superioridade. "Você tinha que estar lá na classe econômica, junto com os outros pobres iguais a você", disse ele, com cada palavra como um golpe no coração de Hilda. Aquele momento, que deveria ser a realização de um sonho, transformava-se rapidamente em um pesadelo. A ideia de uma viagem tranquila e digna estava despedaçando-se como um espelho sob pedras. A coitada, cercada por olhares julgadores e palavras cruéis, lutava para manter a compostura, com seu mundo desmoronando ao seu redor. Naquele instante, ela compreendia a dura lição de que, às vezes, os maiores desafios não estão nas lides do campo, mas nos olhares e palavras daqueles que se julgam superiores. A tensão atingiu seu ápice na cabine de primeira classe. Os passageiros, incapazes de tolerar a presença de Hilda, convocaram os comissários de bordo, desencadeando uma cena repleta de conflitos e emoções intensas. "Podemos ajudar?" perguntaram as aeromoças, aproximando-se com uma educação forçada e com suas vozes tingidas de uma formalidade que mal disfarçava a gravidade da situação. "Vocês têm que tirar essa fazendeira daqui! Ela fede!" exclamou uma mulher enojada, vestida em tecidos caros, com o nariz franzido em desdém. Seu tom era imperioso, como se estivesse acostumada a ter suas vontades prontamente atendidas. A camponesa, que até então absorvia o ambiente luxuoso, virou-se confrontada pela realidade de sua situação. "Eu não vou sair", afirmou ela com sua voz tomada pela emoção, mas firme em sua decisão. "Paguei pelo meu assento, assim como todos aqui." Os comissários, visivelmente desconfortáveis, trocaram olhares preocupados antes de se dirigirem a Hilda. "O problema é que não temos mais assentos na classe econômica. Está lotado", cochichou uma das moças no ouvido do comissário líder. Então ele se dirigiu a ela. "Senhora, talvez fosse mais confortável para todos se a senhora aceitasse se mover para um lugar mais privado", sugeriu um deles, escolhendo cuidadosamente as palavras, embora a insinuação fosse clara. "Privado? Você quer dizer me esconder, não é? Porque alguns aqui não podem aceitar que alguém como eu possa estar na primeira classe." Ela o desafiou, com a indignação colorindo suas palavras. O ambiente estava carregado de tensão, e os outros passageiros observavam a cena se desenrolar com uma mistura de interesse e desconforto. "Isso é ridículo! Não estamos pagando para ter que suportar isso. Nós somos a imagem da pureza e sofisticação. Você é uma fazendeira que tem cheiro de feno. Volta para onde veio!" vociferou um homem com sua voz elevando-se acima do murmúrio de descontentamento geral. "Senhora, por favor, nos acompanhe. Não nos force a chamar a segurança." Interveio outro comissário, com a voz baixa, tentando manter a situação sob controle. "Estamos apenas tentando encontrar a melhor solução para todos."
Hilda olhou ao redor, com os olhares de julgamento e desgosto a perfurando. Sentia-se diminuída, humilhada, mas ainda assim recusava-se a ceder. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de vocês. Ela retrucou, encarando cada um dos passageiros que ousavam olhá-la nos olhos. A discussão escalava, as palavras tornavam-se mais ácidas, mais cortantes. A mulher, contudo, permanecia imóvel, como uma rocha diante das ondas de desprezo. Sai daqui, sua fedida! Sibilou a mulher que havia se queixado inicialmente, o olhar transbordando de repulsa. Finalmente, vendo que a situação só se deteriorava e diante das ameaças de envolver a segurança, Hilda foi forçada a ceder. Com o coração pesado e os olhos marejados, ela se levantou, escoltada pelos comissários, cada passo como um eco de sua derrota. Só que vocês não têm ideia de onde eles encontraram um local para ela. Bem no compartimento de cargas, já que não havia outro lugar para sentar. A caminhada até o local do compartimento de cargas foi solitária, como uma procissão silenciosa que marcava a distância entre a ilusão e a realidade. Eles simplesmente a jogaram lá como se não fosse nada. Ali, entre caixas e malas, a camponesa se viu sozinha, desolada, o sonho de uma vida transformado em pesadelo. A fazendeira passaria o resto da viagem isolada do mundo acima. Uma humilhação final que encerrava sua aventura de forma amarga. No frio e escuro compartimento de cargas, Hilda estava sentada sozinha, com o som surdo dos motores do avião vibrando através das paredes metálicas. Ali, cercada pela tristeza e a injustiça que havia sofrido, seu coração machucado estava pesado. Eles não tinham esse direito, sussurrava enquanto as lágrimas escorriam. As palavras cruéis e os olhares desdenhosos dos passageiros de primeira classe ecoavam em sua mente, como lembranças dolorosas da superficialidade e do preconceito que ainda dominavam a sociedade. Por que o valor de uma pessoa é medido por sua aparência ou pela espessura de sua carteira? Eu nem tô fedendo a vaca! Questionou-se com os olhos marejados e com soluços invadindo sua respiração. As malas caíam em suas costas. Tudo era muito humilhante. Ah, Geraldo, se você estivesse aqui comigo, murmurou ela, com a saudade do marido ampliando o vazio em seu peito. Hilda fechou os olhos, desejando por um momento sentir sua presença, seu apoio. E em sua imaginação ele estava lá, com seu semblante caloroso e encorajador, como sempre foi. Ela ouviu a voz dele falando em sua mente. Minha querida, você não pode deixar isso barato. Eles não podem te tratar assim. Ele disse com uma mistura de ternura e indignação em sua voz. Mas o que eu posso fazer, amor? Estou sozinha contra todos. A fazendeira respondeu com a voz trêmula de dúvida e medo. Geraldo, em sua imaginação, com um olhar determinado penetrando a escuridão que a cercava, a encorajou. Você sabe o que fazer. Aquelas palavras imaginárias foram como um farol para Hilda, iluminando um caminho através da tormenta de suas emoções. Em vez de permitir que a amargura e a desilusão consumissem seu coração, ela encontrou dentro de si uma força que não sabia possuir. Eles vão se ver comigo! Berrou a si mesma, secando as lágrimas e levantando-se com uma determinação renovada. Olhando ao redor, seus olhos se ajustaram à penumbra, e ela notou várias gaiolas contendo animais de estimação dos passageiros. Eles estavam agitados, desconfortáveis, presos em espaços pequenos e estranhos. A injustiça de sua própria situação, de repente, pareceu pequena em comparação ao sofrimento daqueles seres inocentes, que nada tinham feito para merecer tal tratamento. Sua empatia pelos animais ampliou sua raiva contra a injustiça que ela própria havia enfrentado. Eu sou uma caipira que gosta de animais, não é? Ela indignou-se, aproximando-se das gaiolas, possessa. Observou-os por um momento, vendo em seus olhos um reflexo de sua própria sensação de aprisionamento.
Então, movida por uma raiva justa e um desejo de fazer algo que aqueles riquinhos jamais esperariam, a camponesa tomou uma decisão audaciosa. Ela começou a abrir as gaiolas, uma a uma, libertando os animais de suas prisões metálicas. Eram muitos: gatos, cachorros de todos os portes, até aves. "Vão, meus amigos, vocês merecem ser livres", sussurrou enquanto cachorros e gatos saíam disparados de suas gaiolas, surpresos com a liberdade inesperada. E enquanto os animais começavam a explorar o compartimento de cargas numa baderna sem igual, livres de restrições que os confinavam, Hilda sentiu uma pequena vitória contra as injustiças que havia enfrentado. Um ato de desafio, que, embora pequeno, era imensamente significativo. Eles não estavam preparados para o que viria a seguir. A mulher teria sua vingança. Do nada, lá em cima, onde os passageiros voavam tranquilamente, o som de latidos, miados e cacarejos começou a se intensificar, transformando-se rapidamente em um tumulto audível que invadiu não apenas a cabine de primeira classe, mas também a classe econômica. O que antes era um voo tranquilo e luxuoso se tornou o cenário de caos completo. "O que está acontecendo? Isso são cachorros?" A pergunta carregada de incredulidade veio de um passageiro, com sua expressão confusa refletindo a surpresa de todos ao redor. "Tá parecendo que tá perto. Eles não eram para estar quietos?" Alguém falou. Entretanto, não demorou muito para que o som dos animais ecoasse por todo o avião, junto com eles próprios. Hilda abriu a portinhola que dava acesso ao compartimento de cargas e soltou todos os bichos na cabine da aeronave, causando um pânico generalizado entre os passageiros. "Ah, meu Deus! Socorro!" berravam todos. Era como se o destino estivesse jogando seu próprio jogo de ironia. Vários animais fugindo do compartimento de carga para a parte superior do avião causou uma verdadeira zona. Cães latiam alegremente enquanto perseguiam um ao outro pelos corredores. Gatos saltavam sobre as poltronas com a graça de acrobatas. E até mesmo algumas aves, libertadas de suas gaiolas, voavam alto, adicionando uma nota de selvageria ao ambiente. Os gritos dos passageiros se misturavam aos sons dos animais, criando uma cacofonia estridente. "Tirem esse cachorro de cima de mim!" gritava uma mulher enquanto tentava, em vão, afastar um labrador entusiasmado. Homens e mulheres, em um misto de medo e surpresa, pulavam em cima das poltronas, tentando escapar do alvoroço. O caos estava especialmente concentrado na primeira classe, onde os passageiros, acostumados ao conforto e à ordem, se viram impotentes diante da invasão inesperada. As bagagens eram reviradas e itens pessoais danificados. Os champanhes caríssimos foram todos jogados no chão com suas taças quebradas, enquanto os animais, alheios à confusão que causavam, aproveitavam a liberdade recém-conquistada. "Socorro!" eles gritavam. Só que no instante em que viram a fazendeira surgindo entre os bichos e depois sentando-se em sua poltrona da primeira classe, apenas para aproveitar os últimos minutos, já que o avião já estava pousando, todos ficaram possessos de raiva. A ira dos passageiros se voltou contra Hilda. "Você tem que ser expulsa! Presa! Vamos denunciar você!" exclamou um homem irritado e também os comissários de bordo, com suas vozes tremendo de raiva. A mulher, porém, enfrentou a fúria coletiva com uma calma desafiadora conforme olhava o céu ficar cada vez mais longe e a cidade de Orlando mais perto. "Ah, é mesmo? Se me denunciarem, imaginem um escândalo para a companhia aérea por terem colocado um ser humano no compartimento de cargas. Quem será que vai enfrentar as piores consequências? Eu não tenho nada a perder." Suas palavras estavam carregadas de verdade e coragem, e ecoaram entre os responsáveis, deixando-os encurralados pela própria arrogância e pelo temor de um escândalo público. A ameaça silenciosa de Hilda, mais potente do que qualquer grito de raiva ou demanda por justiça, deixou claro que, apesar de tudo, ela sairia dessa situação não como vítima,
mas como alguém que desafiou as expectativas e lutou contra a injustiça. E assim desembarcaram. Após o incidente marcante no avião, a mulher estava determinada a não deixar que a humilhação e o tratamento desumano que sofreu definissem o resto de sua viagem. Longe de ser silenciada ou intimidada, ela seguiu para Disney, o destino dos seus sonhos, com uma determinação renovada. E lá, entre as risadas de crianças e o encanto dos contos de fadas que ganhavam vida, a camponesa encontrou uma felicidade pura, uma alegria que há muito tempo não sentia. Ela se divertiu por dois e aproveitou ao máximo sua estadia no lugar mais mágico da Terra. E quando voltou para casa, decidida a não deixar que o ocorrido do avião passasse sem consequências, Hilda tomou a ofensiva legal assim que retornou. Com a ajuda de um advogado astuto, cuja reputação de defender os direitos dos menos favorecidos precedia seu nome, ela processou a companhia aérea e também os 4 passageiros da primeira classe que a haviam humilhado. As acusações eram graves: discriminação, danos morais, tratamento desumano e violação de seus direitos como consumidora. Os ricos passageiros e a companhia de avião, confrontados com a perspectiva de um escândalo público que poderia manchar suas reputações, optaram por uma abordagem discreta. "Não podemos deixar isso chegar aos jornais", murmuravam entre si, com temor de uma repercussão negativa, os levando a buscar uma solução que evitasse maiores exposições. Por isso, o caso foi mantido longe dos holofotes da mídia, a pedido dos acusados, o que ajudou a culminar em um veredito esmagador a favor de Hilda. A mulher ganhou uma compensação muito expressiva mesmo, um reconhecimento tácito da gravidade dos atos cometidos contra ela. A fazendeira agora poderia ficar muito bem de vida. Com o dinheiro da indenização em mãos, Hilda retornou à sua vida no campo, mas não como antes. Agora ela tinha mais do que recursos suficientes para viver confortavelmente e realizar seus sonhos sem preocupações. A fazenda de café, uma vez um lembrete de suas lutas e perdas, transformou-se em um lar de possibilidades e novos começos. Ela também poderia agora viajar em primeira classe sempre que desejasse, como um lembrete de sua força e determinação. Ela havia enfrentado a adversidade e emergido não apenas vitoriosa, mas empoderada, pronta para encarar o futuro com a cabeça erguida e o coração aberto. Filhos vendem casa de mãe idosa sem seu consentimento e a colocam na rua com a empregada. Meses depois, a encontraram na frente de uma mansão e entram em choque com a verdade. O que você faria se seus filhos vendessem sua casa e te expulsassem só com a roupa do corpo? Bom, Dona Célia teve que passar por isso em 2014. Era mais um dia nublado que se levantava para a pobre, embora rica, senhora de 76 anos, Dona Célia. O sol tímido mal conseguia penetrar as nuvens espessas, deixando o ambiente com uma luz suave e melancólica. A senhorinha se levantou com as costas doendo, resultado dos anos que a idade lhe trouxe. O colchão, por mais que fosse de boa qualidade, já não ajudava, mas ela não reclamava. Obrigada a Deus, por mais um dia, obrigada. A velhinha sempre agradecia. Rapidamente, Sandra abriu a porta do quarto com um sorriso acolhedor, trazendo consigo uma bandeja farta. O cheiro de café fresco e pão quentinho invadiu o quarto, lhe dando um pouco de conforto. Bom dia, Dona Célia, dormiu bem? Perguntou a mulher, já entrando com a bandeja cheia de delícias matinais. Sandra era uma empregada dedicada que chegava bem cedinho na mansão para preparar o café da patroa. Além de ser uma funcionária exemplar, era uma ótima amiga e Dona Célia gostava muito dela. Ela cuidava da senhora com carinho e respeito, algo que os filhos de Célia raramente demonstravam. A bandeja de prata estava repleta de itens preparados com amor, frutas frescas, torradas douradas com manteiga, que a idosa amava, e geleia caseira, junto com o cafezinho preto e fumegante. Dona Célia
Estava prestes a tomar o primeiro gole de sua bebida quente, quando foi interrompida pela desagradável presença de seus 2 filhos, chegando em casa bêbados das festas noturnas, gritando no andar de baixo. Os risos altos e os passos descoordenados ecoavam pela casa. A senhora sentiu um aperto no coração ao ouvir o alvoroço. Oh, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Pensava consigo mesma, vendo a situação dos homens que ela havia criado com tanto amor e sacrifício. As lembranças de quando eram crianças, correndo felizes pelo jardim, contrastavam com a tristeza do momento presente. Os filhos, visivelmente alterados, subiram as escadas cambaleando e invadiram o quarto da mãe sem o menor respeito. A irritação era evidente em seus rostos e cheiro de álcool era quase insuportável. Mãe, libera a carteira aí. Nós temos que ir a uma festa mais tarde e vamos comprar ternos. Berraram, sem se preocupar com o estado dela. Dona Célia, chateada e cansada de ceder às exigências dos filhos, tomou coragem e disse firmemente: Não, dessa vez não. Já chega. Sua voz tremia, porém ela manteve a postura. Estava decidida a não permitir mais aquele abuso. Só que a reação dos homens foi imediata e assustadora. Avançaram sobre ela, os olhos brilhando de raiva e cobiça. Você vai dar sim. Quer que eu arranque de você na marra? Ameaçou o mais velho com a voz carregada de desprezo. Tá achando que é quem pra falar assim comigo, hein, sua velha? A senhora, frágil e vulnerável, sentiu as lágrimas já brotarem nos olhos. Era doloroso e humilhante ver os próprios filhos, aqueles que ela criou com tanto carinho, se comportarem de maneira tão cruel e desrespeitosa. Não conseguia entender como eles haviam se transformado naqueles homens amargos e egoístas. Sandra, por sua vez, até tentou intervir, dizendo que não se falava assim com a mãe, mas Josefino, de 37 anos, lhe deu uma bofetada que a fez cair no chão e então berrou: Cala essa sua boca, sua empregada de merda! O som da agressão ecoou pelo quarto e a pobre mulher recuou encolhida ali, segurando o rosto onde a mão pesada do cretino havia acertado. Ele já foi na escrivaninha da velhinha e achou a carteira, mostrando para o irmão Mauro, de 34 anos. Bora! Bora que nós temos que gastar muito hoje. Os 2 filhos deixaram o quarto rindo, como se tivessem acabado de ganhar um prêmio. Dona Célia começou a chorar e Sandra se levantou correndo para consolá-la. Por quê? Por que eu fiz para merecer essa desgraça de vida? Ela chorava enquanto a empregada a abraçava e fazia carinho em seus cabelos brancos. Contudo, aquilo não era a primeira vez e nem seria a última que aconteceria. Dona Célia sabia que seus filhos haviam se tornado cruéis e gananciosos, mesmo que seu coração de mãe ainda guardasse alguma esperança de mudança. A triste história daquela idosa se desenrolava com um passado marcado por luta e sacrifício. Viúva há muitos anos, a mulher criou os filhos sozinha. Desde pequenos, Josefino e Mauro gostavam da vida boa que seu pai havia deixado para eles. A mulher recebeu uma boa herança do marido, junto com a casa, que mais se assemelhava a uma pequena mansão de tão linda que era, além de outros imóveis que eram seus bens. Célia lutou para administrar tudo sozinha enquanto os meninos cresciam, tentando incutir neles valores e responsabilidades. No entanto, conforme os irmãos iam ficando mais velhos e mais fortes, começaram a peitar a mãe, testando seus limites e desafiando sua autoridade. Quando adultos, a situação só piorou, e agora eles não respeitavam de forma alguma. Eram rudes o tempo todo. Já que ela ainda era a detentora de todos os bens, só queriam saber de gastar seu dinheiro. Com mulheres, roupas, festas e farra, sem nenhum remorso ou consideração pela mãe.
A única pessoa a quem Dona Célia havia se afeiçoado era Sandra, uma jovem mulher que fazia muito mais do que seu trabalho de empregada. Ela ia cedo preparar o café e cuidava da idosa, mesmo sem ser paga para isso. Sandra se tornou uma verdadeira companheira para a senhorinha. Enquanto outros empregados cuidavam da limpeza e da cozinha, ela era a única que a velhinha não deixava sair de perto dela. A presença da amiga era um consolo nos dias difíceis e uma luz nos momentos de escuridão que a pobre velha passava. Mas tudo estava prestes a mudar quando seus filhos fariam o impensável com sua própria mãe. Uma nuvem da incerteza e do medo pairava sobre a mansão e Dona Célia sentia no fundo do coração que algo terrível estava por vir. A cada dia que passava, a tensão aumentava e o comportamento dos filhos se tornava cada vez mais errático e imprevisível. A pobre senhora se agarrava à esperança de que Sandra estaria lá para ajudá-la, mas mal sabia que nem mesmo a fiel empregada poderia protegê-la do que estava para acontecer. O tempo foi passando e os homens, filhos de Dona Célia, continuavam a torrar todo o dinheiro que a mãe tinha. Desde o dia em que pegaram a carteira dela, nunca mais a devolveram. Josefino e Mauro, com a posse dos cartões, gastavam o dinheiro sem querer nada com ela, sem qualquer remorso, e inevitavelmente, rapidamente o dinheiro foi acabando. Era uma quantia bem significativa. A velha não entendia como aquilo era possível. Eles viajavam e, em questão de 2 dias, conseguiam gastar fortunas. 5 mil, 10 mil reais eram desintegrados em poucos dias ou até mesmo horas, com coisas banais como festas luxuosas e bebidas caras e presentes extravagantes. Quando o dinheiro do banco acabou, além deles dispensarem todos os empregados da casa, menos Sandra, que aceitou trabalhar por uma merreca, os irmãos, infelizes, começaram a gastar da poupança, que era a aposentadoria da senhorinha. Era doloroso para Dona Célia ver seu dinheiro, fruto de uma vida de trabalho, economia e herança de seu amado, ser sugado na vida frívola dos filhos. Ela via sua segurança financeira se desfazendo diante de seus olhos, enquanto os dois aproveitavam sem pensar no amanhã. Nada, porém, a prepararia para o golpe mais cruel que suas próprias crias planejavam. Um dia, Josefino, o mais velho, chegou à mãe parecendo uma pessoa totalmente diferente, com um semblante contrito e uma voz mansa. Ele começou a contar como se sentia super arrependido de toda a sua vida de algazarra e como queria mudar. O papai não iria se orgulhar de mim assim, dizia o homem com aquela cara dissimulada. Por um momento, a senhorinha pensou que finalmente estava recuperando seu menino perdido. Josefino a convenceu de que precisava da assinatura dela como fiadora para comprar sua própria casa e começar uma vida diferente. Ai, meu amor, você vai ver como é bom ter uma responsabilidade. Ter orgulho de ter o seu próprio cantinho, respondeu Dona Célia com esperança nos olhos. Ela assinou o documento de bom grado, acreditando que aquele seria o primeiro passo para a mudança genuína de seu filho. Mas, no instante em que assinou, Josefino riu, se levantando e dizendo: Foi mais fácil do que eu imaginei. A mulher ficou sem entender, e então o infeliz revelou a verdade. Aquele documento era uma procuração que dava a ele e Mauro o total direito de fazer transações em seu nome, inclusive vender seus imóveis, algo que os irmãos já tinham proposto, mas a senhora recusou. A mãe ficou petrificada, incrédula, quebrada. Célia sabia que algo terrível estava para acontecer, e a tristeza e a dor que sentia naquele momento eram apenas o prelúdio do que estava por vir. E assim foi, mas não passou nem 2 semanas e os filhos da idosa chegaram espalhafatosos e felizes no quarto da mãe, logo pela manhã, enquanto Sandra estava dando café para ela, e então berraram: Bora acordar, que é hora de liberar o quarto. Gritavam rindo de felicidade. A senhorinha, ainda confusa e sonolenta, não entendeu nada.
Então, um dos homens disse, sem um pingo de remorso: "Nós vendemos a casa. Você tem que sair agora, porque o novo dono vai tomar posse." Como? Isso é mentira, pelo amor de Deus, meus filhos. A velhinha, já sem conseguir se conter, começou a encher os olhos de lágrimas. Seus olhos ficaram turvos, de desespero. Contudo, os energúmenos, com frieza, disseram que não era mentira. "Agora você e essa sua empregadinha de merda vão pro olho da rua. Anda, saiam!" Gritaram sem o menor sentimento pela mãe. Os cretinos haviam vendido todos os imóveis da senhora, incluindo a casa onde ela morava. E pasmem, com todos os móveis e tudo o que tinha dentro, não iriam deixá-la nem com a roupa do corpo. Não, meus filhos, por favor. Vocês não podem estar fazendo isso comigo. Essa é a nossa casa, onde vocês cresceram, onde eu e o seu pai moramos. Ela chorava e implorava, juntando as mãozinhas, enquanto Sandra, em choque, assistia à crueldade dos filhos da patroa. "Mas agora é de outra pessoa, só queremos saber do dinheiro." Os dois falaram quase que juntos, em um único som. E disseram mais, sem um pingo de empatia: "Anda logo, você pode pegar só uma coisa deste quarto. E vai embora daqui. Tudo aqui é do novo dono e não queremos saber o que você vai fazer." Eles saíram, deixando a mãe e a empregada se olhando. Dona Célia estava aos prantos, mas sabia que não tinha o que fazer e nem tempo a perder. Ela pediu a Sandra que a ajudasse a se vestir e depois pegou uma pequena caixa, tipo uma caixa de sapatos, em seu armário, a única coisa que dava para carregar na mão. Ambas saíram e antes de deixar a casa, a pobre velhinha implorou para que eles a levassem junto. "Me levem para a casa nova de vocês, meus meninos, por favor. Não deixem sua mãe sem teto." Porém, a resposta foi cortante. "Ah, vai embora daqui, sua velha, some!" Gritaram os dois, dando as costas e batendo a porta na cara da coitada e da empregada. O coração daquela idosa despedaçou-se ao ouvir as palavras cruéis dos próprios filhos. Ela olhou para Sandra, que estava igualmente desolada, e ambas se abraçaram, tentando encontrar forças para seguir em frente. Aquele momento foi um dos mais dolorosos da vida de Dona Célia. Ela sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e a segurança que sua casa representava havia sido arrancada de forma tão brutal. O sentimento de traição e abandono era esmagador. "Vamos, Dona Célia. A senhora não está sozinha. Vamos encontrar um lugar para ficar", disse a mulher, tentando manter a calma, embora estivesse tão abalada quanto a senhora. Com a pequena caixa nas mãos e o coração em pedaços, aquela mãe e Sandra deixaram a casa sem saber o que o futuro lhes reservava. Entretanto, o que os dois infelizes jamais poderiam imaginar era que aquele foi o maior erro que já haviam cometido. Mesmo com todo o dinheiro que conseguiram, irresponsáveis do jeito que eram, conseguiram em apenas 6 meses torrar absolutamente tudo. Josefino e Mauro faziam viagens para a Europa, curtindo as mais caras comidas e estadias luxuosas, sem se preocupar que um dia o dinheiro iria acabar. Eles aproveitavam festas extravagantes, compravam roupas de grife e frequentavam os restaurantes mais renomados, vivendo uma vida de ostentação e desperdício. Simplesmente se esqueceram da mãe, não quiseram saber onde ela estava, se estava bem, nada. Mas um dia, inevitavelmente, o recurso acabou. Agora nem a idosa poderia salvá-los, pois ela não tinha mais nada. "E agora, o que nós vamos fazer?" Mauro perguntou ao mais velho com um tom de desespero na voz. Os dois nem casa tinham, pois viviam em hotéis e suas diárias estavam acabando. Eles pensaram a noite inteira, começando a ficar desesperados, pois não sabiam como conseguiriam dinheiro. Esperavam que a aposentadoria da mãe caísse no cartão. Sim, eles ainda estavam com a carteira dela. Não a deixaram nem com isso. E era com esse cartão que pretendiam continuar recebendo dinheiro. No entanto, o benefício não estava caindo há alguns meses e eles não sabiam o porquê nem o que fazer. Josefino lembrou que a mãe tinha uma aliança de ouro puro de casamento. "Bora achar a velha e pegar o anel, ela com certeza não deve ter perdido, já que foi presente do pai", disse, tentando encontrar uma solução desesperada.
Seu plano era ir até a casa da empregada, já que acreditavam que sua mãe estaria lá, e então pegar a aliança. Porém, para o desespero deles, souberam que Sandra havia se mudado com Dona Célia há alguns meses. Tudo o que sabiam era que agora moravam no Belvedere, de acordo com os vizinhos da empregada. O quê? Belvedere? Ambos exclamaram, surpresos. Belvedere era só o bairro mais rico e luxuoso da cidade. Os irmãos, com seus últimos centavos, foram ao bairro andando pelas mansões, tentando descobrir onde a mãe poderia estar. Eles imaginavam que Dona Célia talvez tivesse virado a empregada de alguém ali e esperavam encontrá-la para pegar a aliança. Depois de dias procurando, exaustos e desesperados, finalmente avistaram uma velha na frente de um lindo jardim. A senhora estava de pé, olhando para as flores, e os irmãos se aproximaram lentamente. Mas quando chegaram mais perto, ficaram com os olhos arregalados ao perceber um detalhe que os deixou boquiabertos. "Mamãe!" Eles gritaram, chocados ao ver a mulher tão bem vestida e em um ambiente tão luxuoso. A senhora olhou para eles surpresa e o ódio subiu em seu rosto. Ela nem deixou que falassem e ordenou: "Saiam da minha casa, senão eu vou chamar a polícia." Os filhos ficaram pasmos, sem entender o que estava acontecendo. Como sua mãe, que eles haviam expulsado, agora estava em uma mansão e chamando aquele lugar de sua casa. Sandra apareceu também, toda arrumada e com muita raiva. "Vão embora daqui, seus cretinos! Vocês não são bem-vindos!" Mandou ela com firmeza. Atordoados e pesquisando muito durante dias, os irmãos ficaram sabendo que aquela casa era de sua mãe e, decididos a conseguir uma parte do que consideravam seu direito, resolveram entrar na justiça. Passaram dias tentando notificar a senhora, mas o pior aconteceu quando descobriram que tudo estava no nome de Sandra. "Eu não deixaria nada para vocês, seus ingratos", disse a velhinha, no momento em que os homens apareceram chorando na mansão e implorando perdão. Mas como aquela senhora havia ficado rica novamente, o que os filhos não sabiam era que, dentro da caixa que Dona Célia levou, havia joias avaliadas em mais de 800 mil reais, que o pai deles havia deixado para a mãe. Além disso, havia um quadro pequeno que ele tinha ganhado em um leilão, valendo cerca de R$1 milhão. Aqueles eram os tesouros que a velhinha guardava de seu marido e que esperava nunca precisar vender. Mas, com a expulsão, aquilo foi sua salvação. Com esse dinheiro, Dona Célia comprou uma bela mansão para ela e Sandra, que se tornou sua filha de coração, morarem. Colocou tudo no nome da mulher, inclusive a aposentadoria que conseguiu recuperar, e fez com que o valor caísse sempre na conta da ex-empregada. Os filhos não podiam acreditar. Estavam arruinados. Passaram as próximas semanas perturbando a mãe para aceitá-los de volta e perdoá-los, mas não havia espaço para eles no coração dela novamente. "Vocês não são meus filhos. Nunca foram", disse seca, sem remorso. E era para a história acabar ali. Entretanto, depois de algum tempo, embora nunca mais tenha reatado os vínculos de mãe e filhos, Dona Célia permitiu que eles fossem empregados da mansão, ganhando um salário. Josefino virou jardineiro e Mauro faxineiro. Ambos odiavam, porém sem opção, trabalhavam e ao final do dia iam embora para um quartinho mequetrefe que eles podiam pagar. Sua mãe nunca mais os olhou como filhos. Aquela casa era um eterno anúncio do que haviam perdido e da oportunidade desperdiçada. Eles faziam suas tarefas com tristeza, lembrando-se diariamente do que fizeram e do amor que nunca mais poderiam reconquistar. Jamais se perdoaram pelo que fizeram, mas isso prova que toda ação tem uma reação. Dona Célia, por sua vez, encontrou uma nova vida e uma nova família, mostrando que é possível recomeçar, mesmo após as piores traições. Ela e Sandra viveram felizes e a senhora finalmente pôde desfrutar de paz e dignidade, cercada por amor verdadeiro e de sua única filha. Soldado volta para casa depois de 2 anos longe, em missão, sem saber que seu mundo estava para mudar completamente. Mas quando sua filha diz que ele
precisa conhecer o novo pai. Ele fica completamente chocado com o que descobre a seguir. Richard mal podia esperar para ver o rostinho de sua filhinha Sofia. Ela deve estar tão grande. Ele pensava com um sorriso se formando em seus lábios. Richard era um soldado da Marinha e passava muito tempo em alto mar, navegando por águas distantes e enfrentando os desafios de sua profissão. Ele estava voltando para casa depois de 2 longos anos sem ver sua família. Quando ele partiu em missão, Sofia tinha apenas 2 anos, uma garotinha ainda aprendendo a falar e dar seus primeiros passos. Agora, com 4 anos, ela aguardava ansiosamente o retorno do pai, ansiosa para mostrar-lhe todas as coisas novas que havia aprendido e as brincadeiras que inventara. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente, iluminando o céu azul, sem nuvens, indicando que o clima estava em perfeitas condições para o ótimo voo. Richard, com sua farda impecável, aguardava na grande sala de embarque do aeroporto. Ele olhava ao redor, vendo as pessoas indo e vindo, cada uma com sua história, mas nenhuma parecia tão emocionante quanto a dele naquele momento. Ele conferia, com cuidado, os presentes que estava levando. Um pequeno urso de pelúcia para Sofia, macio e fofo, e um belo colar de pedras preciosas para sua esposa, Vivian, algo que ele sabia que ela adoraria e que simbolizava o quanto ela era especial para ele. Elas vão adorar, pensava ele satisfeito com suas escolhas e imaginando a alegria em seus rostos ao receberem os presentes. Tudo estava em ordem e Richard aguardava ansiosamente a chegada do seu avião. Depois de quase 1 hora de espera, foi anunciado o embarque do seu voo. Ele pegou suas coisas, sentindo o coração bater rápido, de excitação e antecipação. Ao entrar no avião, Richard se acomodou confortavelmente em sua poltrona, observando o movimento ao seu redor enquanto os outros passageiros se acomodavam. Ele se preparou para as 8 horas de viagem que tinha pela frente, aproveitou o momento para descansar, algo que ele realmente precisava. Nos últimos 2 anos, ele havia trabalhado sem nenhuma folga ou férias, empenhado em juntar dinheiro suficiente para comprar a tão sonhada casa que ele e Vivian tinham planejado. Essa casa representava mais do que um simples lar. Era o símbolo de um futuro juntos, de estabilidade e amor. As horas passaram rapidamente e, quando Richard acordou de um sono profundo, o avião já estava pousando. Que rápido! Disse ele, esfregando os olhos enquanto bocejava. A senhorinha que estava sentada ao seu lado deu um sorriso simpático e informou. Na verdade, chegamos a 1 hora adiantados, querido. O piloto avisou enquanto você estava dormindo. Richard ficou contente por chegar mais cedo. Ótimo, muito obrigado, disse ele à senhorinha, sentindo-se ainda mais animado. Ele havia combinado com Vivian que ela o buscaria no aeroporto, mas agora que estava adiantado, ele podia pegar um táxi para casa e surpreendê-la. A ideia de chegar de surpresa, de ver a expressão de espanto e alegria em seus rostos, o fez sorrir ainda mais. Depois de pegar suas bagagens, Richard se dirigiu à área de táxis. Enquanto o táxi se afastava do aeroporto, ele observava as paisagens familiares com um misto de nostalgia e alegria. Cada rua, cada prédio, parecia lhe dar as boas-vindas. Só mais um pouco, pensava ele, sentindo o coração bater mais forte a cada quilômetro percorrido. O táxi avançava pelas ruas que ele conhecia tão bem, e a expectativa de reencontrar sua família enchia seu coração de felicidade. Chegando em casa, Richard pagou o taxista e desceu do carro, carregando suas malas e os presentes. Ele caminhou até a porta, o sorriso crescendo em seu rosto. Richard sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Ele estava em casa, finalmente, e sua família estava ali, esperando por ele. Ele não podia esperar para abraçar Sofia e Vivian, para sentir o calor de seus braços e compartilhar todos os momentos que havia sonhado durante os longos meses em alto mar. Finalmente estou em casa, pensou, respirando profundamente antes de abrir a porta.
Ele só conseguia imaginar o sorriso radiante de Sofia e o abraço caloroso de Vivian ao serem surpreendidas. Mas mal o homem sabia que quem seria surpreendido seria ele. Richard abriu a porta lentamente e deixou suas malas na entrada. Imediatamente escutou uma voz infantil vindo do segundo andar. Era Sofia. Eu não quero laço rosa, mamãe, eu quero o verde dessa vez, disse Sofia com sua voz animada de sempre. Richard sentiu uma onda de emoções ao finalmente ouvir a voz de sua filha depois de tanto tempo. E a saudade apertou ainda mais quando ouviu a voz de Vivian. Mas o rosa combina mais com o vestido, filha. Você não quer experimentar o rosa? A voz de Vivian, suave como sempre, era música para os ouvidos de Richard. Ele ouviu a garotinha reclamar mais um pouco e, em seguida, se contentar com o laço rosa. Depois, escutou passos ligeiros descerem as escadas e Sofia entrou na sala de estar, onde Richard esperava com olhos cheios de lágrimas. Papai! Sofia gritou enquanto corria para os braços abertos de Richard. O reencontro foi tudo aquilo que ele imaginou. Richard sentia o conforto do abraço da filha, que não via há tanto tempo. Ele mal podia acreditar que estava de volta em casa com sua família. Porém, o momento que deveria ser de reencontro se tornou algo que Richard nunca imaginou. Ele ouviu mais passos descendo as escadas e depois a voz de Vivian ressoou pela casa. Você chegou, querido? Está quase na hora de ir para o aeroporto. Você conseguiu lavar o carro? Richard ficou um pouco confuso com a pergunta, mas quando Vivian entrou na sala de estar, ele ficou ainda mais confuso. Assim que Vivian bateu os olhos em Richard, sua expressão serena mudou drasticamente para uma de completo terror. Ela ficou pálida e começou a gaguejar, procurando as palavras que lhe escapavam. Mas Richard foi quem ficou em completo choque. Ele olhava para Vivian fixamente enquanto tentava processar o que estava vendo. A barriga gigante de sua esposa. Vivian estava grávida. Sofia, sem entender a complexidade da situação em que os adultos se encontravam, apenas pulava de alegria. Olha, mamãe, o papai tá aqui, ele chegou. Vivian ainda estava em completo choque e não conseguia dizer nem sequer uma palavra. Richard, incrédulo, perguntou: Mas que diabo está acontecendo aqui? Antes que tivesse uma resposta, o som de uma buzina soou lá fora. Sofia correu para a janela animada e anunciou com sua voz meiga e tranquila: Ele chegou! Depois correu de volta até Richard e segurou sua mão. Papai, vem conhecer o novo papai. O coração de Richard gelou e ele apenas ficou parado enquanto olhava o rosto ainda mais pálido de Vivian. Não é o que você está pensando. Foram as únicas palavras que escaparam dos lábios rígidos da mulher. Os dois ficaram ali, se olhando, enquanto o relógio na parede marcava os segundos agonizantes que se arrastavam. Richard deu um passo atrás, seu mundo desmoronando ao seu redor. Ele puxou Sofia gentilmente para si, tentando processar a situação. Vivian, o que está acontecendo? Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz tremendo de emoção. Vivian abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam fugir dela. Ela deu um passo em direção a Richard, mas parou, olhando desesperadamente para a porta. Sofia, ainda segurando a mão de Richard, puxou-o levemente. Papai, você precisa conhecer o novo papai. Ele é muito legal, você vai gostar dele. Richard olhou para sua filha, seu coração apertado. Novo papai? Perguntou com a voz tão baixa como um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu e um homem entrou. Ele era alto, com cabelos escuros e uma expressão calma no rosto. Ao ver Richard, ele parou, a surpresa claramente estampada em seu rosto. Vivian, quem é esse? Perguntou Richard, na voz carregada de dor e confusão. Vivian finalmente encontrou sua voz. Richard, eu posso explicar. Richard sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para o homem parado e ainda boquiaberto na sua frente. Depois para Vivian, tentando encontrar algum sentido na situação. O que realmente estava acontecendo? Vivian estava mesmo grávida de outro? Para entender melhor a história, precisamos voltar 2 anos no tempo.
Richard e Vivian se conheceram na faculdade, em uma festa organizada por amigos em comum. Desde o primeiro momento, a conexão entre eles foi instantânea, uma faísca de entendimento mútuo e atração. Richard era encantador e determinado, com uma paixão pelo mar que inspirava a jovem Vivian. Ele falava sobre suas aventuras e sonhos de navegar por mares distantes, seus olhos brilhando com entusiasmo. Ela, por sua vez, era doce e inteligente, sempre com um sorriso no rosto que iluminava qualquer ambiente. Vivian era conhecida por sua gentileza e sua mente afiada, características que cativaram Richard desde o início. Eles namoraram durante 2 anos antes de se casarem. Esse período foi marcado por muitas aventuras e descobertas conjuntas, construindo uma base sólida de amor e confiança. Richard e Vivian compartilhavam interesses e objetivos de vida, fortalecendo ainda mais seu vínculo. Pouco tempo depois do casamento, Sofia nasceu, trazendo ainda mais alegria e significado para suas vidas. A chegada da pequena Sofia foi um momento de pura felicidade e realização para o jovem casal. No entanto, como muitos jovens casais, a vida financeira não era fácil. Richard, com seu salário de soldado, e Vivian, trabalhando como professora, lutavam para fazer as contas fecharem no final do mês. O custo de vida, as despesas com a educação de Sofia e os sonhos de um futuro melhor pesavam sobre seus ombros. Eles sonhavam com uma casa maior, um lugar onde Sofia pudesse crescer com mais espaço e conforto, um lar que representasse estabilidade e segurança. Foi então que Richard tomou a difícil decisão que mudaria suas vidas. Ele aceitou uma missão de 2 anos em um local confidencial que prometia um pagamento generoso. Essa oportunidade, embora árdua, poderia proporcionar a eles a chance de finalmente comprar a casa dos seus sonhos e proporcionar uma vida melhor para Sofia. "A gente vai conseguir, amor. 2 anos vão passar rápido", disse Richard, segurando as mãos de Vivian com firmeza e determinação. Vivian, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu sei. Só vou sentir muito a sua falta. A Sofia também. Você sabe o quanto ela te adora." As despedidas foram dolorosas, marcadas por abraços apertados e promessas de breve reencontro. Richard partiu, levando consigo a promessa de voltar em breve, o coração apertado pela saudade que já sentia. Durante a missão, a família se comunicava por cartas, já que a localização de Richard era sigilosa e as comunicações eram limitadas. No começo, as cartas de Vivian eram longas e cheias de detalhes sobre o crescimento de Sofia e a rotina em casa. "Querido, Sofia está crescendo tão rápido. Ela começou a falar mais palavras e sempre pergunta por você. Mal posso esperar para você voltar e ver como ela está esperta." Ela escrevia com entusiasmo, enchendo cada carta de amor e saudade. Com o passar do tempo, porém, as cartas de Vivian começaram a ser menos frequentes. Richard entendia que a vida dela como mãe solo era ocupada, e ele se sentia mal por não poder ajudar com o fardo da rotina diária. Contudo, ele sentia falta das palavras carinhosas e das atualizações sobre Sofia. Tentava não se preocupar, concentrando-se na missão e na contagem regressiva para voltar para casa. Ele sabia que cada dia que passava o aproximava do momento em que poderia abraçar sua família novamente. Finalmente, depois de 2 anos, Richard estava a caminho de casa. Ele mal podia esperar para ver sua família, segurar Sofia em seus braços e beijar Vivian. Imaginava as expressões de alegria em seus rostos, os abraços calorosos e os momentos de reconexão. Mas ao chegar, a surpresa que o aguardava era inimaginável. Richard sentia uma mistura de emoções. Ao se aproximar de sua casa, ansioso e um pouco apreensivo, ele não poderia prever o impacto que os 2 anos de separação poderiam causar, mas estava determinado a reconquistar cada momento perdido e celebrar o reencontro com sua amada família. Richard se encontrou numa posição que jamais teria imaginado. Um pesadelo que parecia sair de um filme. Ao ver Vivian ao lado daquele homem, o soldado tentou se conter. A surpresa e a dor da traição potencial o atingiram como um soco no estômago. "Filha, vai lá pra cima. O papai já vai lá brincar com você."
disse ele, tentando proteger a pequena Sofia do que estava por vir. Seu tom de voz, no entanto, traía a tempestade emocional que se avolumava dentro dele. Sofia subiu as escadas correndo, seus passinhos rápidos ecoando pela casa, deixando apenas os adultos para trás, para lidarem com os seus próprios dramas emocionais. Vivian, percebendo a gravidade da situação, começou a falar rapidamente, sua voz trêmula e desesperada. Meu amor, eu posso explicar, não é o que você pensa. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, um reflexo do tumulto emocional que ela também estava sentindo. O homem ao lado dela, sentindo a tensão no ar, tentou intervir, levantando as mãos em um gesto de paz. Ela tem razão, Richard. Não é mesmo o que parece, disse o jovem, mas foi brutalmente interrompido por Richard, cuja raiva fervilhava à flor da pele. Minha esposa está grávida de outro homem. Eu passei 2 anos fora, Vivian. Como você pôde fazer isso comigo? As palavras saíam como tiros, carregadas de dor e incredulidade. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos viam e no que seu coração sentia. As lágrimas de Vivian escorriam livremente pelo seu rosto, enquanto ela tentava se justificar. Richard, não é isso. Este é Daniel. Ele é só um amigo. Mas isso apenas deixou Richard ainda mais furioso. Só um amigo, Vivian? Por quê? Pelo que eu posso ver, ele é muito mais que isso. A minha filha chama ele de pai e você está grávida dele. Richard estava em um ponto de ebulição, sua mente incapaz de processar todas as informações contraditórias. Porém, o que Vivian disse a seguir transformou a raiva de seu marido em completa confusão. Ele é gay! Vivian gritou. Daniel e o namorado dele, o Alex, eles são gays. A confusão no rosto de Richard deu lugar a um olhar de perplexidade. Gay? Como assim? Eu não tô entendendo mais nada. Vivian olhou para Daniel, que deu um passo à frente, tentando ajudar a explicar a situação. Richard, eu e meu namorado, Alex, sempre sonhamos em ter um filho. Mas o processo de adoção não deu muito certo pra gente. Então nós pedimos a Vivian para ser nossa barriga de aluguel. Richard piscou várias vezes, sua mente girava com a enxurrada de informações que estava recebendo. As palavras de Daniel rodopiavam em sua cabeça enquanto ele tentava encaixá-las de forma coerente. E por que a minha filha está te chamando de pai? Explica isso. Daniel deu uma risada descontraída que contrastava com a seriedade do momento. Sofia começou a me chamar de novo papai, porque eu e Alex vamos ser papais de primeira viagem, disse com um leve sorriso se formando em seus lábios. Richard respirou fundo, tentando processar as informações. Então você está dizendo que a Vivian está grávida do filho de vocês? Vivian assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Richard. Eu não soube como te contar. Eu sabia que seria difícil entender por cartas e queria te explicar pessoalmente. Íamos buscar você no aeroporto e contar tudo, mas você chegou mais cedo. O alívio, misturado com a incredulidade, tomou conta de Richard. Ele olhou para Daniel, que tinha uma expressão de sincera preocupação e amizade. Depois olhou para Vivian, que estava em lágrimas. Richard respirou fundo, tentando absorver tudo. Ele se sentia como se estivesse em um turbilhão emocional, puxado em todas as direções. Então, Sofia chama ele de novo papai porque ele e o Alex vão ser os pais desse bebê. Sim, amor. Eu sei que parece confuso, mas eu só queria ajudar meus amigos e não sabia como te contar. Eu sinto muito por não ter te dito antes. Vivian estava visivelmente abalada, mas havia um tom de sinceridade em sua voz, que Richard não pôde ignorar. Richard fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de si. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar de Vivian, cheio de amor e arrependimento. Vivian, você devia ter me contado. Mas eu entendo por que você fez isso, e eu vou tentar aceitar. Mas vai ser difícil ver a minha esposa grávida. Vivian correu para os braços de Richard, abraçando-o com força. Obrigada, Richard. Eu sabia que entenderia.
Ela soluçava enquanto apertava os braços ao redor do marido, sentindo um alívio misturado com medo. Daniel, ainda parado na porta, deu um sorriso de alívio. Richard, obrigado por entender. Isso significa muito para mim e Alex. Richard, ainda tentando processar tudo, olhou para o homem que ele pensava ser um rival. Daniel, eu só preciso de um pouco de tempo para aceitar tudo isso. Daniel assentiu compreensivamente. Claro, Richard, nós entendemos. E estamos aqui para apoiar todos vocês. Acredite, não foi fácil para Vivian também. Ela fez isso por amor e amizade. Aos poucos, a raiva e a confusão de Richard começaram a se dissipar, substituídas por uma mistura de alívio e compreensão. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas ao olhar para Vivian e lembrar do amor que compartilhavam, ele sentiu uma centelha de esperança. Eles enfrentariam isso juntos, como sempre fizeram. Com Richard de volta, ele e Vivian finalmente conseguiram comprar a tão sonhada casa, um refúgio acolhedor com um jardim espaçoso onde Sofia brincava livremente. A casa era um símbolo de tudo pelo que haviam lutado, cada canto impregnado de memórias e sonhos realizados. Era um lugar onde a família podia finalmente encontrar paz e felicidade, cercada pelo calor de um lar construído com amor e sacrifício. Enquanto isso, Daniel e Alex também realizaram o sonho de serem pais, acolhendo em seus braços um bebê adorável que enchia suas vidas de alegria e propósito. A chegada do filho trouxe uma nova dinâmica à vida do casal, e seu lar se encheu de risos infantis e amor incondicional. O bebê, com seus olhos curiosos e sorrisos encantadores, uniu ainda mais a família e os amigos. Com o tempo, a amizade entre os dois casais se fortaleceu. Richard e Vivian se tornaram padrinhos do filho de Daniel e Alex, e as duas famílias passaram a compartilhar não só momentos felizes, mas também os desafios e as vitórias do cotidiano. Eles organizavam jantares, viagens e celebrações juntos, criando um laço tão profundo que se tornaram quase inseparáveis. Sofia adorava brincar com o bebê e seus risos enchiam as casas de uma alegria contagiante. As duas famílias, unidas por um destino inesperado, demonstraram que o amor vence todas as barreiras e sempre prevalece no final. Juntos, eles criaram um círculo de apoio e carinho, onde cada membro se sentia valorizado e amado. Eles mostraram que, independentemente das adversidades e das surpresas que a vida pode trazer, a força do amor e da amizade pode superar qualquer obstáculo, construindo um futuro repleto de felicidade e união. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.